Sabe que tem uma tríadezinha, né? Tecnologia, processos e pessoas. Em um monte de lugar que seja tecnologia, processos e pessoas. E quase fica um clichê isso. Mas eu acredito muito que é real. Então, assim, acho que operações e marketing trazem ambos muito um olhar de pessoas. Então, eu adoro pessoas da área fabril, da área de logística, saber que você pega o produto, você vive aqui, eu adoro fábrica. Acho que as pessoas nesse ambiente e você conseguir navegar, né, entre diferentes negócios, diferentes áreas, me trouxe um conhecimento de pessoas muito legal. Operações é minha escola de processos, sem dúvidas, assim, então como você consegue fazer o caminho mais curto, mais eficiente, né? Porque talvez no marketing você tem que ter um caminho mais longo para contar uma história e é diferente, né? O lado criativo do lado eficiente não necessariamente eles estão no mesmo lugar, mas operações é eficiência, principalmente você está num negócio de margem de contribuição baixa, que é salto snacks, né? São produtos alimentícios com uma margem de contribuição baixa, quanto mais eficiente, melhor, né? Então, operações com certeza me trouxe muito uma visão de processos. E tecnologia foi uma descoberta. Assim, eu nunca me vi como uma pessoa de tecnologia, nem early adopter, mas realmente abre tanta possibilidade para você deixar os processos mais eficientes e melhorar a vida das pessoas e a relação entre elas, que quase que virou algo natural, assim, sabe? Vamos lá? Bom dia, Rose, tudo bem? Como você tá? Maravilhosamente bem com a presença de vocês. Que bom, eu fico super feliz que você topou participar desse episódio aí. Com certeza vai agregar muito conteúdo para muitas pessoas que ainda estão no período da graduação, né? Bom, porque então você não começa se apresentando, fala um pouco quem você é, seu nome, sempre é um bom começo. Muito bom. Eu sou a Rose Ramos. A gente estava falando que é Rosiane, mas prefiro Rose. Eu tenho 40 anos. Nasci em Morungaba, interior de São Paulo. E eu sou fundadora e CEO de uma startup chamada Match IT, que trabalha com inteligência artificial. E estou presidente do grupo Unicamp Ventures. O que é esse grupo? É um grupo de representação dos empreendedores da Unicamp. Então, são ex-alunos, ou professores, e as empresas que são incubadas na Unicamp. No total, são cerca de 1.500, um pouquinho menos, 1.300 empresas. Tem uma atualização dessa lista de empresas anual, feita pela Agência de Inovação. E o grupo faz a ponte, né, de certa maneira, do ecossistema com a Agência de Inovação e a universidade, formalmente. Uhum. E essa empresa, a Match IT, como que, assim, por curiosidade, como que ela surgiu, assim, faz muito tempo? Como que foi isso? Tem 2 anos de CNPJ, assim, mas acho que ela surgiu comigo, assim. eu sei que eu tenho que contar minha trajetória, ela é toda meio... mas me levou a ela, então faz muito sentido, mas deve ter uns 20 anos de construção. 20 anos? Se for pensar na minha carreira, Faz tem muito uns sentido. pedacinhos de tudo misturado. Bom, vamos voltar então nessa sua carreira para descobrir como que surgiu. Por que você não conta um pouco do seu período de graduação, né? O que você fez de faculdade? Tá, então vou voltar um pouco antes da faculdade, porque eu saí de Morungaba para fazer o técnico, então eu fiz Cotuca aqui, aí mudei para cá e tal. E 20 anos atrás tinha esse lance de cursos de meninas e meninas, então no Cotuca eu tinha a opção de alimentos e enfermagem, porque elétrica, mecânica e PD, na época era processamento de dados, eram cursos... A gente não pensava nisso, mas tinha uma divisão natural até em volume de alunos por turno. Eu morro de medo de sangue, eu vou fazer alimentos, né? Então, eu fiz o técnico em alimentos e aí, naturalmente, eu tive essa aspiração por fazer engenharia e a Unicamp era um lugar que eu queria muito, então deu certo. Deu certo. Comecei daí. E como eu tinha vindo direto do técnico, eu tinha que fazer um estágio e já estava no primeiro ano de graduação de URO. Então, eu comecei fazendo o estágio no laboratório de leites, né, mesmo no primeiro ano, que geralmente você estava tendo cursos, matérias mais de cálculo, de física, né, sem ter laboratório tão pesado. Eu já fazia estágio no laboratório de leites, fiz um tempinho de estágio também no Itaú, microbiologia,
E, de certa maneira, eu passei a graduação toda trabalhando de alguma maneira. Então, quando eu terminei os estágios, eu fiz uma iniciação científica em Leites. Depois eu fui trabalhar em algumas consultorias de food service que tinha aqui, então auditoria de restaurante, com alguns colegas da Unicamp mais velhos que tinham consultorias na região. Como funciona esse negócio de auditoria de restaurante, assim? Hoje, eu posso te dar duas respostas. Quando eu tinha 20 anos, era massa, porque eu sempre podia almoçar no restaurante de graça. Ai, que perrengue. Mas, enfim, tem algumas normas regulatórias de Anvisa que os restaurantes têm que cumprir, de food safety, segurança alimentar. E aí, o restaurante ativamente pode pedir um diagnóstico para se avaliar, melhorar a partir dos pontos observados. Ou se ele faz parte de um grupo, tipo um restaurante de shopping. O shopping muitas vezes contrata para garantir que ele está regular, né? Que não vai ter uma auditoria de Anvisa e aí tem um problema. Então essas auditorias têm uma análise de pontos que estão bem e pontos que precisam melhorar em relação à documentação, treinamento de pessoal, infraestrutura, enfim. E aí eu fiz isso por um tempo, ajudei a dar treinamento disso por um tempo. Essa parte mais legal era que eu comia de graça. Eu achei que eu nem podia fazer isso, mas enfim. Cara, teve uma vez que eu entrei num restaurante no Shopping Piracicaba, se alguém estiver assistindo isso de lá, talvez lembre. E aí, acho que nas primeiras auditorias eu botei um termômetro na geladeirinha, assim, era tipo 11,25 pra medir a temperatura. E aí, na hora que eu fui tirar, eu puxei a bandejinha, e era uma bandejinha de macarrão cozido, assim, tipo, o almoço ia começar às 11h30, né? Uhum. Aí eu derrubei todo o macarrão. Nossa. Na cozinha. Assim, tipo, era o macarrão do yakisoba, né? E aí, mas enfim, aí eu fui trabalhar no Bandejão, estagiei no Bandejão do Unicamp, também quase um ano. Unicamp de Barão Geraldo. De Barão Geraldo. E era bem legal. Eu comecei a fazer um trabalho bem que me irritava, porque eu tinha que fazer ficha de entrada de matéria-prima e da baixa de matéria-prima no sistema, e tinha duas senhoras que faziam a mesma coisa em ficha, que chamavam de cardex, papel. Eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso e elas estão fazendo aquilo? E eu queria que elas fizessem no sistema para eu poder ir para o laboratório, né? Aí eu consegui treiná-las, então, tipo, como ligar o computador, como usar o sistema, bem basiquinho assim, mas foi muito bom, porque foi tipo um processo de digitalizar, né? Profissionais que já tinham bastante tempo de casa, já com mais idade. E eu fiquei bem orgulhosa delas assumirem, aí eu pude deixar de fazer esse trabalho e ir para laboratório. Aí, bom, então esse foi o comecinho. E aí, no último ano de faculdade, eu passei no processo seletivo da PepsiCo Alimentos. Na época, as marcas principais eram Alma Chips, Todinho, Quaker, Coqueiro já não é mais do grupo. Eu fui trabalhar na Alma Chips de Itu em qualidade. E foi assim que eu comecei na indústria em corporações. E aí, tipo, 3 meses depois veio um super recall gigante. Na época não tinha ainda tão forte redes sociais, então não ficou tão famoso, mas foi bem grande, de Todinho. E eu tava em Alma Chips, mas o problema era em Todinho. Então eu fui chamada para ajudar na força de trabalho dessa identificação de causa raiz, tratativa do problema. E apesar de ser uma crise, foi uma grande virada de chave muito cedo, assim, porque começou a chover gringo, né, no país, porque era um problema importante. E assim, eu jovem me jogava para ajudar, e vamos lá pra fábrica de madrugada, ficar contando tacógrafo de máquina UHT e tal. E aí eu tive um contato com uma liderança senior global muito cedo. Eu falava inglês, espanhol, tudo zoado, fala inglês, né? Mas a partir daí eu tive a oportunidade de implantar sistemas de qualidade cross-negócios, né? Então não só focado em Alma Chips, mas nas demais marcas. Trabalhar com padronização de práticas para Brasil, para América Latina. Então foi um super aprendizado em relação à gestão de projetos mesmo, porque cada implantação tinha um timing, um orçamento, uma equipe para envolver. De certa maneira, a influência, gestão matricial de interesses entre pessoas. Então, cada negócio tinha sua diretoria, né, de responsabilidade, pessoas mais sêniores do que eu. E influenciar, né, buscar um interesse comum para motivá-las a participar de uma padronização, por exemplo, era bem desafiador, mas foi uma super escola. Eu fui estudar um pouquinho de gestão de projetos online, assim, PMI, na época não tinha nada de ágil.
E então eu fiquei um tempo nisso, padronizando qualidade. Mas você é de estagiário, né? Eu logo fui efetivada, um pouquinho depois do lance do recall, fui efetivada. E aí eu fiquei como engenheiro de suporte técnico fazendo isso, né, para qualidade. E aí eu tive um convite para participar de um projeto de M&A, de aquisição de empresas, junto com o vice-presidente de operações, então a qualidade ficava debaixo de operações. Assim como manufatura, logística, compras, enfim. E aí o vice-presidente de operações me chamou para participar desse projeto com ele, porque eu gostava muito de ter a organização dos demais projetos que estavam acontecendo, eu tinha uma boa navegação entre linhas de negócio, e fui. E a partir desse primeiro projeto, ele me chamou para fazer parte da equipe direta dele. Então, eu tornei uma coordenadora de operações, não existia essa estrutura de suporte ao vice-presidente, meus pares eram diretores, então eu tinha essa interlocução sênior num momento bem legal, assim, de crescimento de carreira. Eu participei de outros 2 projetos de M&A, de aquisição de empresas. O que resultou efetivamente na compra de uma empresa foi a Mabel, né? Então eram 5 fábricas de biscoitos. Eu fiz tanto a parte inicial, né, de due diligence, quanto a parte de soft landing depois, né, depois de fazer o merge, as primeiras integrações de processo, uma parte de projetos de ganho de sinergia. Então foi uma experiência super rica. Eu queria até te perguntar como que funciona melhor essa área de M&A, assim, o que se envolve uma pessoa que está trabalhando com isso? Olha, eu não sou especialista em M&A. Eu trabalhei em projetos de M&A como uma pessoa que representava operações. Então, não vou conseguir te dar a lição do guarda-chuva. Mas tem uma avaliação preliminar do valor daquela empresa para quem está comprando, né? Então, comprando ou mergeando, enfim, quais são os ganhos financeiros que você pode ter por sinergia, né? Seja por ganho de mercado, seja por redução de custo, porque você vai comprar o material em quantidade maior, o valor unitário cai, enfim, você tem malha logística, então tem um mapa de sinergias e ganhos. Aí você projeta isso para frente, como é que o negócio junto vai rentabilizar, e estabelece-se um valuation, parecido com o que a startup faz hoje. Tá vendo como tem a ver com a minha trajetória que eu faço hoje? Mas numa proporção muito maior. Então, é uma equipe grande fazendo esse olhar para as diferentes áreas, operações, finanças, produto, inovação, marketing e tal. E geralmente tem uma governança coordenando essas frentes todas para depois unificar um modelo concatenado e fazer negociação. Em projetos desse porte, geralmente tem uma consultoria que media, né? Então, tem a consultoria de mercado ajudando a mediar junto com a equipe da PepsiCo. E a empresa que está sendo avaliada geralmente provê as informações numa página, um portal confidencial com algumas anonimizações. Então, para acessar esse portal, tem alguns requisitos para fazer. E eram processos que eram feitos por várias empresas ao mesmo tempo. Então, a PepsiCo estava olhando, tinha mais outros potenciais compradores olhando o mesmo material, e aí a negociação da oferta estava longe do meu alçado. Mas a efeito deal, geralmente o deal chega-se até essa etapa sem nenhuma comunicação, até para não dar ruído, né, de mercado, nada disso. Uma vez oficializado, começa-se a comunicar, né, tanto imprensa, investidores, funcionários. E aí tem um trabalho de implementar idealmente tem um trabalho de implementar essa unificação. Há histórias de que, então não implementa, só comprei para compor e deixa as equipes separadas e não tem muito alinhamento. É um grande risco do ponto de vista de processo de pessoas e do próprio captação da sinergia. Mas esse processo da Mabel tinha uma estrutura ali de mapear organograma, processo, fluxo de informações, e eu participei dos primeiros meses disso. Era algo que você gostava de fazer? Eu gostava, era bem desafiador, assim. Quando eu comecei nos primeiros projetos, trabalhando com operações, eu tinha muita dificuldade de ter uma visão de gestão financeira, né? Tipo, o que é um DRE, tipo... E aí, o Júlio Martinez, que era esse VP e foi, acho que um dos meus melhores chefes, ele me indicou fazer um curso no Easy Business School, que ele tinha feito o IPAD no México. O IPAD é relacionado ao IESE, o IESE no Brasil é representado pelo Easy, faz um curso que vai ser importante. E eu usei esse conhecimento de gestão financeira, inicialmente do Easy, não só
para o trabalho de M&A, mas para outros trabalhos de continuidade que eu tinha em operações. Então, eu ajudava a fazer desdobramento de estratégia, cascateamento de objetivos, reporting de resultados para as áreas. Ajudei a montar uma área de melhoria contínua, com um pouco de Six Sigma, assim, ainda bem embrionária na época. E essa visão financeira foi bem importante e depois me levou a fazer o MBA no IESE. E aí foi mais ou menos quando eu saí da Pepsi que eu entrei no MBA do IESE, que eu tinha gostado bastante pelo modelo de ensino que tem, além da reputação. Tem um modelo de ensino baseado em estudo de caso, que é bem legal. Mais prático, né? Não sei se prática é a melhor palavra, mas você não tem matérias conceituais tanto. Você sempre discute um conceito a partir de uma experiência que aconteceu de verdade. Então, tem várias escolas que trabalham, Harvard trabalha assim, e essa assim. Então, você tem uma história real e um desafio. Daí, o que você faria na situação? E sempre começa com uma historinha. Você estava assistindo o Titanic e aí ela descobriu que eu não sabia sobre o Então, são problemas complexos, geralmente tem alguns anexos de material de consulta. E aí, a resolução deste problema envolve os conceitos. Então, quando você faz 1000 vezes isso, você fica com uma habilidade muito aguçada para escutar uma história de negócio e conseguir juntar as pontas, né? Porque você não tem um começo, meio e fim, você realmente está na vida real ali concatenando coisas complexas. Então, isso foi dessa transição, né? De PepsiCo, qualidade, operações, gestão, e aí fui começar o MBA. E aí tive uma parada de vida corporativa nessa época. Um ex-aluno do IESE tinha assumido como CIO da Natura, e alguém citou meu nome por essa conexão, e ele me chamou para trabalhar em TI. Eu nunca tinha me visto como uma pessoa de TI, né? Eu era uma pessoa de operações, de processo. O que eu tinha trabalhado de TI em operações era como área de negócio, assim, tipo, implantar SAP, implantar sistema de gestão, mas com tecnologia, mas não como a área de TI mesmo. E aí, na época, dava para fazer piada, assim, que uma coisa você chuta, outra coisa você xinga, né? Não dá mais. E aí eu fui para trabalhar no que não tinha esse nome, mas era a transformação digital da Natura, no começo, né, da transformação digital da Natura, em 2013, para redesenhar os processos, para ajudar a mudar a cultura, para dar um posicionamento estratégico para a área de TI que não fosse mais transacional, esporte, mas que fosse algo que gerasse negócio. E foi muito feliz, assim, foi um ano de muita construção, um time grande, dava para ver a transformação, assim, diária, assim, nas relações, nas práticas ali. E aí, depois desse primeiro ano, era um movimento grande e ele ia ficar um tempinho ali de sustentação. E aí eu tinha a oportunidade de ir para o planejamento estratégico corporativo, como gerente, para evoluir os processos de planejamento estratégico. Eu estava super animada com isso, durava estratégia, de certa forma eu trabalhava com estratégia em operações em TI, eu ia ter uma visão mais holística, né, da organização inteira, mas era um ano complicado porque o presidente da Natura ia sair, isso não era público, então o planejamento estratégico realmente só planejava e fazia PowerPoint, assim, os meses que eu fiquei lá, porque eu não fiquei muito paciente esperando essa transição acontecer. Então, em alguns meses eu acabei pedindo para sair, eu tinha terminado de pagar as contas do MBA, e, de novo, ia repensar o que fazer. E acabei recebendo um convite do meu marido, que tem uma agência de marketing, já tinha agência há 6 anos. E a agência precisava de um reposicionamento de mercado, que na verdade era um turnaround, a agência atendia o governo, e era um cenário complexo do ponto de vista ético, e a gente precisava reposicionar para um mercado que a gente se sentisse mais confortável com trabalhar para crescer. Então, eu entrei para redesenhar os processos comerciais, não sabia nada de marketing, e acabei participando desse turnaround. Em vez de ficar alguns meses ali onde eu fiquei 7 anos em marketing. E com bastante orgulho, assim, foi pesado no começo, porque quando você faz o turnaround de uma empresa própria, é o seu próprio turnaround. Né? Com certeza. Mas, assim, a gente conseguiu implantar uma cultura horizontal, transparente, forte, com foco no cliente, crescer o resultado financeiro, foi muito feliz, assim, no processo. Mas sempre uma pergunta, sempre uma pessoa que passou por essa área de marketing, de TI e de operações, tipo, quais as principais diferenças, tipo, o que mais te marcou de cada área?
Cara, sabe que tem uma tríadezinha, né? Tecnologia, processos e pessoas. Em um monte de lugar que seja tecnologia, processos e pessoas. E quase fica um clichê isso. Mas eu acredito muito que é real. Então, assim, acho que operações e marketing trazem ambos muito um olhar de pessoas. Então, eu adoro pessoas da área fabril, da área de logística. Saber que você pega o produto, você vive aqui. Eu adoro fábrica. Acho que as pessoas nesse ambiente e você conseguir navegar, né, entre diferentes negócios, diferentes áreas, me trouxe um conhecimento de pessoas muito legal. No marketing já tem um outro olhar de pessoas, né? Você também tem que engajar as pessoas para fazer uma coisa que você espera que elas façam, tipo, geralmente é comprar alguma coisa. Só que são pessoas mais distantes, né? Geralmente o cliente está mais distante e a equipe está mais próxima. Então, acho que eu gosto mais do engajamento interno até do que o engajamento de pessoas no mercado. Mas você tem esse olhar de comunicação, de linguagem, de momento, de restrição. Então, tem uma certa combinação, tanto em operações quanto em marketing, nesse olhar humano, de expectativas, de quase uma sedução ali de buscar algo em comum. Operações é uma escola de processos, sem dúvidas, assim, então, como você consegue fazer o caminho mais curto, mais eficiente, né? Porque talvez no marketing você tem que ter um caminho mais longo para contar uma história e é diferente, né? O lado criativo do lado eficiente, não necessariamente eles estão no mesmo lugar, mas operações é eficiência, principalmente você está num negócio de margem de contribuição baixa, que é salto snacks, né? São produtos alimentícios com uma margem de contribuição baixa, quanto mais eficiente, melhor, né? Então, operações com certeza me trouxe muito uma visão de processos. E tecnologia foi uma descoberta. Assim, eu nunca me vi como uma pessoa de tecnologia, nem early adopter, mas realmente abre tanta possibilidade para você deixar os processos mais eficientes e melhorar a vida das pessoas e a relação entre elas, que quase que virou algo natural, assim, sabe? Mesmo não tendo feito um curso relacionado à tecnologia, tipo, você se sentiu preparado para assumir essas responsabilidades lá? Eu acho que, não vou dizer principalmente, mas eu acho que eu trago para a mesa da tecnologia uma conversa que infelizmente nem sempre é presente. Como a gente tem a escolarização, né, exatas humanas, assim, muito ainda em caixinhas, quando tem alguém de fora, né, com ruptura, que traz uma olhar de processos ou pessoas para discussão, acho que o ganho é muito legal, assim. Então eu aprendo muito, gosto muito de aprender, e ao mesmo tempo posso contribuir com esse olhar de sensibilidade, de comunicação, de ordenação, né, de sinergias. Não sou a pessoa que vou fazer um código, né, consigo ter uma noção de, né, hoje, depois de um bom tempo, do que rola, né, das diferentes áreas de conhecimento de tecnologia, mas eu não vou ser uma especialista, eu acabo trazendo para a mesa o complemento da tríade, né, de tecnologia, processos e pessoas. Então, para mim faz total sentido, assim. E hoje, vendo, você sente que, assim, qual área você se identificou mais? Olha, eu amo e odeio pessoas. Ai, caramba. Não, é porque é muito legal quando você vê a transformação, o brilho no olho, a evolução de carreira, a conquista, o cliente satisfeito. É muito legal. Só que também é a parte mais doída, porque você não tem previsão, né? A tecnologia você consegue predizer, o processo você consegue esperar de maneira lógica o que acontece. E pessoas não, cada pessoa tem seu timing, seu momento de aspirações e como é que elas vão reagir a algo. Não é linear, não é previsível. Você tem alguns insights, que tem alguns padrões, mas cada ser humano é um ser humano, né? E nem sempre dá para você trabalhar em grupos ou com a sua experiência histórica. Cada dia é uma surpresa. Então, ontem eu fiz 14 reuniões com cliente, com investidor, com equipe. Sim. E aí cada pessoa, cada grupo de pessoas é um grupo de pessoas que, por mais que você tenha ali um objetivo, uma agenda para conduzir, a nuance dessa relação, dessa conversa é o que às vezes te deixa exausto, né? Cansa mesmo, às vezes você tem algumas frustrações, às vezes tem umas surpresas também encantadoras. Então eu gosto mais desse trabalho com pessoas, né? De conquistar, construir coisas através da sinergia e integração entre pessoas. Eu acho que eu tenho uma grande fortaleza de processos, então minha cabeça funciona de maneira estrutural. Eu não gosto de manter processos, mas eu gosto de implantar e passar. Então, eu meio que implanto, desenho um processo replicável com uma boa agilidade hoje.
E tecnologia me desperta muita curiosidade, assim, né? Eu acho meio mágico, assim. Nossa, daí dá pra fazer isso, fica é mágico. Mas eu não conheço a fundo como fazer, né? Eu consigo antever o que pode ser o resultado da implantação daquilo e junto ali os diferentes especialistas para viabilizar. Então, você voltando um pouco, você estava nessa área de marketing, de pessoas, e como foi isso para você, assim? Você ficou 7 anos, você falou? Fiquei, foram fases, assim, os primeiros 2 anos era sobrevivência, assim, tipo, qual que é o posicionamento? Não sei, passou na frente, quer comprar, a gente vende, mas a gente entrega depois, mas, assim, era não tinha muito posicionamento, a gente focou em pequenas e médias empresas, precisava ter faturamento, né, realmente o buraco estava complexo, e aí era tudo que era reunião, tudo que era lugar, marcou reunião, a gente fazia a dancinha da reunião, assim, e, putz, de ir pra reunião, assim, que, tipo, tinha que ficar apoiando no salto do sapato, porque se eu levantasse, a sola saía, assim, né? Mas ficava lá, tipo, fina. Então, realmente, foi um período financeiro complexo. E aí, quando começou a positivar, e gerou um crescimento já com a equipe reestruturada, com novas habilidades, porque não era uma agência digital na época, eu tinha que aprender muito de digital. Então, uns 2 anos e pouco depois que o sufoco passou, entrou uma nova fase que foi realmente posicionar. Então, não é mais qualquer um passa na porta, vamos ver onde é que a gente gera mais valor. E aí teve um movimento de posicionar a agência para o marketing de TI. Então, 2016, 2017, começava um crescimento mais acelerado ainda, né, da comunicação digital, do SaaS e tudo. Então, a agência teve a oportunidade de começar a trabalhar com um fabricante importante de tecnologia no mercado global, um cliente americano, respondendo pelo marketing da América Latina daqui. E aí isso trouxe outros fabricantes de tecnologia. Fabricante, tipo, quem faz o software, a marca grande. Aí a gente começou a atender distribuidores. Então, quem é que revende, faz uma distribuição com fluxo financeiro até para resellers, que são as pequenas lojinhas de implantação e integração dos softwares. Então, aprendi um pouco dessa cadeia, né, de tecnologia, como é que a comercialização e a lógica de relação entre empresas acontece. Então, foi legal entender esse mercado, estava crescendo, e aí ficou um foco importante da agência marketing para TI. Por volta de 17, 18, eu comecei a me questionar se eu não queria voltar para as corporações, né? Porque eu gostava quando estava na PepsiCo, eu ia viajar para qualquer lugar, eu reclamava que era boring, cansativo, mas era sexy, né? Você vai com a malinha no aeroporto e fala, nossa, um executivo. Tem um charme, né? Tem um charme, assim. Quando você vive isso 3 anos, você quer morrer, mas parece legal. Mas o que eu sentia mais falta do corporativo era ter... Sempre tinha alguém que era especialista global de alguma coisa. Tipo, processo térmico de latinha de sardinha. Tinha especialista global em processo térmico. Gráfico de dashboard de sistema estatístico de produção de chips de milho. Aí tinha especialista de... Você sempre tinha acesso a um especialista e as documentações de como fazer isso globalmente. Isso era bem legal. E tem um plano de carreira estruturado, tem, né, uma estrutura interessante. Você tem um sobrenome corporativo, né? Quem que é a Rose da agência? Rose da Natura, Rose da Pepsi. Então tem essa quebra também de... E eu aprendi que o sucesso não era você ser a Rose da agência, a Rose da startup, era ser a Rose da Banco X, corporação tal. Então tinha um processo psicológico também para tratar. Então, um tempo, quando a agência estava já mais estável, e eu achava que eu tinha aprendido o que tinha para aprender ali, eu considerei voltar para corporações. Chamei uma coach super querida que me ajudou no processo de, então vamos prospectar de novo, como é que você se posiciona, como é que você abre contato. Foi um aprendizado bem legal de fortalecer esses relacionamentos sem necessariamente uma intenção de curto prazo. Então, como é que eu me relaciono no network com diferentes pessoas e construo um modelo giver, né, de se relacionar. Então, eu achava super estranho marcar um café com essa pessoa, mas não tem nada que vai acontecer e não tenho nada para pedir, nada para oferecer. E aí, quando você vai para um café com uma pessoa que você conhece mais ou menos, com um olhar giver, como é que eu te ajudo? Você constrói uma relação que é meio mágica, assim. Em algum momento, sabe, o ciclo positivo da vida, assim, isso volta de nossa, e aí deu uma coisa certa. Ou nem vem, volta para você, mas volta para alguém que você fica feliz de contribuir. Então, é muito, muito feliz, assim. Isso foi um processo que eu aprendi nessa fase, que eu estava querendo deixar o empreendedorismo e voltar para a corporação.
E começou a dar certo o treinamento, porque eu marcava as entrevistas, assim, e aí eu comecei a descobrir que eu não queria voltar para a corporação. Assim, tinha uma grande multinacional que, quando eu estava na faculdade, era sonho de consumo, assim, né? Quero trabalhar muito nessa empresa, fazer o processo de trainee e tal. Aí eu entrei no processo seletivo, assim, tipo, na recepção ainda, e eu via aquelas baias, assim, as pessoas, tipo, super ensimesmadas e... Era presencial. Era presencial. Não, gente, eu tô falando de 2018. Ai, eu não posso fazer esse barulho. Era 2018. E aí, eu entrei, assim, na empresa e falei, cara, como é que eu fujo? Não dá mais pra eu voltar. Porque eu acho que o empreendedorismo traz uma coisa de conquista, acho que tem uma frase que eu vi esses dias, assim, na internet, não sei de quem é, vou roubar. Empreender é o pior emprego do mundo, mas é o melhor chamado, assim. A hora que você se descobre e fala, tipo, uau, aí você não consegue mais evitar, sabe? É muito um chamado. E eu acho que essa coisa de trabalhar com um propósito, eu sempre tive, assim, quando eu tava, por exemplo, plantando 5S na fábrica, eu tava fazendo aquilo com propósito, mas quando você tá empreendendo, que você tem a responsabilidade da equipe, do cliente, das finanças, isso é muito forte. Então, eu descobri que eu não queria mais voltar para corporações. Eu gostava de corporações, mas talvez pudesse ser com um olhar de atender como prestadora de serviço, como consultora, e não como parte ali daquele dia a dia, né? Não também nada definitivo, pode mudar na vida, mas desde então, desde 17, eu apostei mesmo em ser empreendedora. Porque não foi uma decisão. Quando eu entrei para empreender, foi meio que uma necessidade. Tipo, olha, a agência está numa crise financeira, uma crise de mercado, precisamos de ajuda, e aí eu fiquei, né, para fazer o turnaround. Então, eu não sentia que era uma decisão, era um chamado, assim, mesmo. E aí, quando eu decidi não ir para corporações, eu achei que eu poderia montar uma unidade de negócios dentro da agência que me permitisse ter esse contato e voltar a fazer o que eu gostava de fazer, de integrar pessoas e processos e promover transformações. Então, eu fiz algumas especializações curtas, assim, fiz uma especialização que eu tinha no MIT, na ProSci, e montei uma unidade de negócios que a gente nomeou de Talk to All, que era até o projeto de empreendedorismo do IESE, lá do MBA. E essa unidade de negócio se propunha a implementar Change Management, que é um método de gestão de mudança comportamental humana para clientes corporativos. Então, a primeira empresa que eu realmente estruturei, né, como conceito, posicionamento, produto, foi essa Business Unit, né, uma spin-off que seria ali da agência. E eu comecei a prospectar grandes clientes para fazer esse trabalho que eu já gostava de fazer, mas como prestadora de serviço consultora. E primeiro ano, investimento, evento, tá tudo errado. Primeiro ano, gente, primeiro segundo ano, dá tudo errado. Você só fala, ouve não, mas confia. Mas porque as pessoas não acreditam no seu negócio? Olha, no B2B, né, meu trabalho empreendendo foi B2B na agência e depois na consultoria e hoje também na startup. Eu acho que o B2B tem uma curva de amadurecimento do relacionamento. Diferente, tipo, vou comprar essa blusinha aqui e depois se eu não gostar, tipo, R$30, talvez não vai ser um peso tão grande. Né? Ou ficou na moda, eu consumo. O B2B, você entra com uma entrega na relação profissional do decisor. Então, quando ele te contrata para fazer alguma coisa para ele, para entregar uma coisa para ele, é a meta dele, é o processo dele, são as relações dele que estão envolvidas. Então, você tem um período de construção de confiança. Então, ou você já tem um track record muito forte, veio de uma indicação de alguém e tal, ou você constrói isso de pouco, assim, né? Leva um tempo. Então, B2B é muito não, é muita relação, muito para chegar. Mas a hora que realmente você entrega um valor no B2B, que é claro, assim, que aquele profissional que te contratou, aquela equipe que abraçou o serviço, você vê que a pessoa começa a ser promovida, a equipe começa a ter visibilidade, era Brasil, vira regional, aí também flui, existe um certo efeito viral no B2B, né? Aquela pessoa conta para os grupos de network onde ela está e você vai construindo uma marca, uma reputação nesse modelo. Tem todas as práticas de marketing também para construir isso, enfim, mas tem um tempo de tomada de decisão. E eu não sabia disso, eu só achava que tinha um problema. Né? Você sempre acha que tem um problema também, mas enfim. Então tem essa coisa de resiliência. Quando montei ali com o time da agência o processo da Talk to Walk, foi um ano de muito bater na porta, fazer conteúdo, faz evento, faz reunião e nada virava. E aí uma hora eu falei, não, esse negócio não vai dar certo, e de repente, primeiro cliente.
Aí foi até a própria Natura, e não foi porque eu tinha trabalhado lá, mas talvez eu tenha ajudado, porque eu conhecia da cultura, né? Então, o primeiro cliente da Talk Talk foi a Natura, foi um trabalho de change management do espaço físico deles, que eles estavam mudando de escritório lá para o NASP, que é um espaço bem legal, mas as pessoas não queriam ir, porque era mais distante, não tinha um shopping dentro do ambiente, não tinha outras empresas para conviver, né? Onde estava no condomínio de empresas, tinha lá a Nike, o Google, depois ia ficar no espaço lá. Então tinha uma resistência das pessoas, um trabalho de cultura e adoção da mudança para ser feito. E eu participei desse projeto muito fortemente, foi muito legal. E foi a primeira iniciativa. E aí começaram a se abrir portas, não sei se é o próprio tempo de maturação das relações, o track record, enfim. Então, acabei trabalhando com a Digio, com a Samsung, com a BD, enfim, com a DSM, que são grandes empresas, em processos muito íntimos ali, né, de transformação de cultura, de processos de transformação organizacional. Isso foi um trabalho bem legal, eu gostava muito de fazer. E aí eu estava como sócia da agência, apoiando iniciativas de planejamento da própria empresa aí para clientes do marketing de TI e fazendo como consultora esses projetos da Talk to Walk. Foi um momento financeiramente legal, então tudo que o sapato estava quebrado, de repente eu tinha uns 2, 3 sapatos para escolher. E eu me reaproximei do IESE nesse tempo. Eu tinha lá atrás ajudado a formar um grupo de empreendedorismo chamado Emprese, que ficou suspenso, e aí ia ter um pitch night do Emprese. Eu fui lá para ver qual é que era, e era um primeiro movimento ali de conseguir essa conexão startups e investidores no IESE. Vamos participar. E aí eu comecei a participar da estruturação do que seria uma rede anjo do grupo de alunos do IESE, que a gente renominou de Emprese para iAngels. E aí conduzimos quase um ano e pouco assim, de sessões de filtragem, né, screening de startups, levar os pitches para os investidores e conduzir esse relacionamento entre investidores anjos que estavam sendo formados na comunidade e startups. Então, eu estava num momento que eu conseguia liderar iniciativas diferentes. A agência, a consultoria, de certa maneira a consultoria era um trabalho diferente do dia a dia da agência, e comecei a liderar essa rede anjo. E eu queria fazer bem feito, não entendia de investimento, falei, vou fazer uns cursos, aí fui fazer um curso no PAD, no Peru, me inscrevi para um curso no próprio IESE, em Madrid. Então, fui aprendendo mais sobre a lógica do investimento de risco. Comecei a arriscar os primeiros investimentinhos ali. E aí veio a pandemia, então a rede acabou ficando meio em stand-by, porque ela era uma rede muito de relações presenciais ali, né, de fazer os eventos e tal. Então ficou em 2020 a rede Anjo meio suspensa. Eu passei a participar da Anjos do Brasil como investidora, mas não liderando mais a rede Angels. A agência foi para um modelo 100% remoto, então teve esse trabalho de mudança também de deixar espaço físico e esse modelo. E aí eu tinha dentro da agência o objetivo de pensar algo que permitisse que a agência escalasse. Então eu tinha uma unidade de negócio que trabalhava consultoria para transformação e uma unidade de negócio que trabalhava marketing para TI. E eu queria que escalasse. As duas coisas dependem de uma mão de obra muito especializada. Você, né, tem que unificar o conhecimento de pessoas, processos e tecnologia para fazer as duas coisas. Então eu ia como investidora ver pitches que permitissem ali que a agência tivesse uma solução como uma Martech, alguma coisa assim. Então eu olhava muito para isso, o que eu posso trazer que me permita ter uma sinergia com o negócio que eu já estava. E eu estava muito próxima também do ecossistema da Unicamp já, então já estava atuando como conselheira do Unicamp Ventures, trabalhei em algumas iniciativas sociais para a reitoria na época de Covid, de construção de plataforma de doação, então projetos voluntários ali para a Unicamp, então estava próxima da Unicamp. E falei, olha, acho que pela Unicamp dá para resolver isso que eu estou querendo buscar pronto, fazendo eu própria. Então acho que foi a primeira decisão, tipo, realmente eu vou empreender do zero. Que foi a construção da Match IT, que é a startup que eu lidero e é meu foco hoje. Então, a proposta, ela vem de resolver a oportunidade que é ganhar eficiência nos processos com tecnologia, gerando valor para as pessoas. E fazer isso
de maneira a facilitar a vida de quem precisa contratar tecnologia e ver a complexidade na definição do que contratar, como, quando, enfim, e facilitar a vida de quem quer vender. Então, o marketing de tecnologia também é bem doído. Então, como é que esse match entre a necessidade e a oferta pode acontecer de uma maneira mais próspera para os negócios dos dois lados? E muito acreditando que essa conexão pode acelerar a evolução digital da América Latina mesmo, né, dos países emergentes, porque se essa tecnologia não está acontecendo de maneira eficiente aqui, esse desperdício, né, está nos privando de ser maiores, melhores e mais competitivos. Ou eventualmente a gente vai estar exportando mão de obra técnica especializada para países no hemisfério norte, aí, em vez de reter esse talento numa época onde a tecnologia é super crítica. Eu vi que tinha um propósito e achei que dava para fazer esse match entre demanda e oferta com conhecimento de inteligência artificial, que já estava, né, em alta na fala, que eu não sou a pessoa de fazer, mas eu acreditava muito que a Unicamp teria essas pessoas. Então, a startup ela já nasceu no Parque Tecnológico, aspirando um convênio de pesquisa com o Instituto de Computação, e felizmente deu certo. O começo foi bem doído, porque não tinha equipe técnica, não tinha nada. Era eu, o meu sócio, né, que é o meu marido na agência, estava ajudando, não tinha ninguém de TI. Então, fábrica de software, para achar uma fábrica de software sem ter a Match já era difícil, mas foi. Então, alguns meses depois, o convênio se firmou, né, se formalizou. E quando você lança o MVP, a intensidade do primeiro match, assim, foi muito, muito legal. E aí, isso tem primeiro MVP no ar quase 2 anos. E aí você aprende do outro lado, né, que continua sendo difícil vender e tal. E nesses 2 anos também muito aprendizado do ponto de vista de pessoas, como é que se forma um time tecnológico com aspirações acadêmicas. Então, a equipe hoje ela é empresa e academia trabalhando junto. Acho que sim, tem esse lance de liderar uma equipe técnica, né, que combina um olhar de empresa, geração de valor, de resultado financeiro, com um olhar acadêmico de inovação, um desafio bem interessante. Um aprendizado em busca de recursos, então eu tinha feito lá formação, estava muito aprendendo de capital de risco no investimento anjo. Eu precisei fazer um curso de como é que eu converso com VCs, e aí eu descobri que, cara, no momento da minha empresa, que é uma deep tech, que vai demorar para a tecnologia estar madura, eu vou gastar tempo conversando com quem está buscando tração, então eu preciso entender de linha de fomento, como é que eu busco FAPESP, Embrapi. Então, todo um aprendizado em funding. E o aprendizado de mercado, assim, então, como é que você busca market fit, como é que você decide pivotar uma ideia que não está performando como ela, né, poderia num primeiro desenho. Então, como você lança rápido e abre mão da sua vaidade de que meu negócio você vai mostrar para o cliente, ele trava, acontece, né? Mas você tem que lançar e tem que pôr para o cliente para receber o feedback, senão você vai deixar um produto perfeito para você mesmo, né? Para o cliente não funciona. Então, é um período muito intenso de aprendizagem, construção de relações de sociedade, né? Então, como é que você acha um co-founder que não é seu amigo de infância, né? Não é seu familiar ali, então como é que você constrói essa relação? Então, tem muito aprendizado e eu fico muito feliz com esse processo de aprendizado. E, de certa maneira, eu vejo juntando um pouquinho de cada coisa, né? Como é que eu otimizo o processo de planejamento estratégico, de tecnologia e inovação, de operacionalização de uma decisão de compra, operacionalização de um processo de venda de tecnologia, como é que eu motivo as pessoas a usarem isso, né? Como é que a tecnologia pode, de fato, gerar valor para os negócios. Então, tem um pouco das diferentes vivências. Tem um olhar financeiro de gestão, que também vem lá do IESE, né? E da PepsiCo mesmo. E essa coisa das relações humanas permeando tudo, de certa maneira, assim, né? Então, por isso que eu falo, a startup faz 20 anos que está sendo construída, porque, de certa maneira, é o match de uma carreira não linear. Assim. Não, com certeza. Eu só ia te fazer uma última pergunta, assim, acho que quem é muito jovem não tem, e quer empreender, né? Não tem muito conhecimento do que essencialmente precisa fazer. Você precisa no Google e falam que você precisa fazer um modelo de negócios e fazer um monte de coisa que, no fundo, acho que agora já deve ser muito intuitivo para você, mas eu acredito que do ponto de vista de quem quer criar um negócio e não passou por área de operações ou todas essas... no fundo, você construiu uma carreira que te permitiu, né, ter esse conhecimento mais facilitado. Então, tipo,
como que você daria, assim, dicas para quem quer criar o seu próprio negócio? O que você precisa fazer, sabe? Olha, precisa de preparação. Assim, depende de você também, né? Quem é você, quem é a pessoa da pessoa, né? Depende de quem é a pessoa que vai vender. Essa economia e gestão de pessoas, tudo depende, nada tem uma resposta exata. Mas enfim. Mas de fato depende, assim. Eu consigo responder o que me leva a empreender, que é a vontade de construir algo novo, a vontade de gerar valor, né, dentro daquele processo ou produto, com uma boa dose de autonomia e liberdade. Então, isso me leva a esse movimento. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que gosta de ter alguma previsibilidade, uma boa organização. Então, acaba que meu modelo de empreender e a minha recomendação vai seguir quem eu sou. Pode ter gente que não, eu só quero experimentar e tá tudo certo, mas para mim é importante não ficar devendo, por exemplo, é uma coisa que me preocupa. Então, um planejamento financeiro, né, uma projeção financeira com algum buffer ali de que você consiga saber por quanto tempo você vai estar no risco, quanto tempo você tem de lastro para testar os diferentes modelos sem se prejudicar na sua vida pessoal, bizarramente, né? Porque no começo o investimento é o seu, né? A sua reserva, o seu tempo. Se você não estiver pagando para a empresa existir, você está investindo em você própria e você está deixando de ganhar de algum outro trabalho que você teria. Então, como é que eu faço que isso rentabilize e eu mitigue um pouquinho o risco de falhar absurdamente e me deixar numa situação pior do que antes? Claro que o aprendizado também não te deixa numa situação pior do que antes, mas, pessoalmente, é importante ter uma mínima segurança financeira. Então, planejamento financeiro, modelagem de negócios é importante. O que é o seu público? E aí, pensando até em gestão de estratégia. São as pessoas que realizam processos, que geram valor para o cliente, que geram resultado financeiro. Então, você não tem como começar eu quero ser uma empresa de 5 bilhões de dólares de faturamento, não. Não dá para começar daqui. Começa assim, quem são as pessoas envolvidas, que tipo de processos ou ferramentas ou tecnologias dá para essas pessoas usarem com as suas habilidades, para quais clientes, para gerar qual valor. Claro que você olha para os dois lados, né, a oportunidade do mercado também, mas parte muito do seu histórico, das suas relações, né, esse começo. Então, eu diria planejamento financeiro, esse pensamento estruturado de pessoas, processos, clientes e finanças como resultado. Tem muita ferramenta disponível, nas universidades tem grupos de ensino, tem mentoria, tem incubadora, tem Sebrae, então tem muita ferramenta disponível. Quer começar do zero, do nada? Sem olhar nada? Tudo bem, mas recomendo dar uma olhadinha. Tudo bem, mas não faça isso. Melhor não. Porque você vai errar. Fazendo tudo certo, tudo que você conseguir aprender e seguir de melhor prática e ter mentoria, você vai errar ou sim. Tipo, todo plano que você fizer, ele vai estar furado no começo do empreendedorismo. Você está aprendendo, é natural, o mercado é novo, enfim. Então, assim, você conseguir contar com o suporte de quem já errou igual, né? Pelo menos você vai errar diferente, né? Então, ler, conversar, entrevistar pessoas que já empreenderam, recém-feito, ouvindo essas histórias, você aprende com os aprendizados dos outros e evita ter que errar no básico, né? Errar no que é de fato novo. Acho que essas seriam as dicas, assim. Mas não tem uma escola de empreendedorismo, aí se eu fizer Stanford, eu vou ser um startupeiro super bem sucedido. Não existe não. isso. Qual é a habilidade que você ainda quer desenvolver? Formar líderes para escala. Um livro que você recomendaria? Tem um livro que eu gosto muito, que se chama In the Eye of the Storm. E se vocês vão colocar essa legenda aqui no lugar, é muito difícil de achar. Sabe o Júlio lá da PepsiCo? Ele que me recomendou. E ele fala do cascateamento de estratégia, quebra de silos organizacionais. É um livro tipo da década de 80, mas ele é mais que atual. Assim, se a gente seguisse, né, esse alinhamento de interesse entre pessoas, talvez a gente não tivesse tantas guerras e as empresas seriam ambientes melhores para se trabalhar. Então, ideia do Storm, depois eu te mando na recém. Beleza. O que mais te motiva?
achar o brilho nos olhos da equipe, do cliente e ver que o valor está sendo gerado, assim. E aprender, eu gosto muito de aprender. Qual é a palavra que descreve melhor o seu estilo de liderança? Acho que walk the talk, né? Me fala uma habilidade que te ajudou muito na sua carreira. Organização, gestão de etapas entregáveis, né? Gestão de processos. Qual o seu maior sonho profissional? Ajudar na construção de algo que possa impactar socialmente a América Latina mesmo, porque eu acho difícil separar Brasil de América Latina. Para mim, a gente tá junto, apesar dos portugueses e dos espanhóis terem discutido 500 anos. Acho que a gente tem muito potencial e se eu puder contribuir para gerar mais riqueza social, mais desenvolvimento socioeconômico com o meu trabalho, esse é o meu grande sonho. E qual profissional você gostaria de ver aqui no Unicast? Então, essa pergunta é difícil, mas eu acho que o Marcelo Nobel. Beleza. Seja proativo. Daí que vem a oportunidade de entrar em contato com algo que você não tinha a tarefa de encontrar. E aí, nessa descoberta do não planejado, é que surge a beleza do aprendizado, das combinações complexas e da prosperidade. Seja proativo, fuce. Nada definitivo, assim, do ponto de vista profissional, assim, né? Ai, putz, mas aí eu não fiz o curso certo na hora certa. Ninguém fez curso de inteligência artificial conversacional em 2002, sabe? Não tem. Tem espaço para mudar e as habilidades que você estiver construindo agora compõem quem você é como pessoa e sua caixinha de ferramentas, mas não são deterministas, assim, na sua trajetória profissional. Não sofra. O não você já tem, então parte daí e vai na cara e na coragem e faz acontecer, assim. Muitas coisas da minha vida foram quase que por ter uma ingenuidade de não achar que seria um problema perguntar ou tentar. E eu vejo que essa ingenuidade, na verdade, é uma maturidade de, putz, se der errado eu consigo lidar, se der certo eu consigo lidar, mas não ter feito é uma frustração que eu não lidaria bem, então faça. Boa. Obrigada, Rose, demais por ter participado. Infelizmente, a nossa entrevista aqui acabou, mas eu deixo o espaço final aí para você deixar algum recado final que você queira, tá bom? Só agradecer pela conversa, parabenizar vocês pelo trabalho, acho que é super empreendedor, super bem feito, então eu acabei não pondo umas dicas, mas faça bem feito, o que você fizer vocês estão fazendo muito bem feito, então espero que possamos juntos aí inspirar mais estudantes, jovens profissionais e juntos evoluir aí com a maturidade social na América Latina.